eu vou falar é essencialmente sobre o trabalho que a Intelli tem vindo a desenvolver na área das Smart Cities, das cidades inteligentes, e refletir também um pouco quais serão as mensagens ou as recomendações que nós daríamos para os territórios do interior, para os territórios de baixa densidade. Para quem não conhece, a Intelli é um centro de inovação urbana, trabalhamos essencialmente com as cidades e com as regiões na área da criatividade, da cultura, da governação, da inovação social, mas também da mobilidade e da energia, numa lógica de conceito integrado de cidade inteligente. Eu gostaria então de passar 5 mensagens essenciais para os territórios do interior, para os territórios de baixa densidade. A primeira, não existe um modelo único de Smart City. Em segundo lugar, territórios em rede, apostar na cooperação para ganhar massa crítica. Depois, falar um pouco da sociedade colaborativa, que já foi aqui referida, co-criar, experimentar o futuro. Falar também do empreendedorismo, captar talentos, gerar emprego e, por fim, da cultura e criatividade numa lógica de misturar a tradição com a inovação. Primeira mensagem. Não existe um modelo único de Smart City. De facto, não existe um modelo único e também não existe um conceito universalmente aceito daquilo que é uma cidade inteligente. Nós poderemos olhar para o terreno, para as estratégias, para os programas e para os projetos de Smart Cities e identificar duas visões extremas. Duas visões que refletem um pouco duas posições ideológicas. Temos uma visão muito centrada na tecnologia e temos uma visão mais focada nas pessoas e nas comunidades. Na visão centrada na tecnologia, numa lógica comercial, as cidades são vistas como um sistema urbano a ser otimizado. O foco é nos equipamentos, no hardware, e há aqui, de certa forma, um determinismo tecnológico. E, como nós sabemos, o determinismo tecnológico conduz a uma polarização, a desigualdades económicas, sociais, mas também espaciais. Os atores líderes são os multinacionais, os operadores de serviços, e a cidade é um pouco vista numa lógica comercial, neoliberal. A outra visão extrema, que reflete também uma posição ideológica, é o foco nas pessoas, nas comunidades. Aqui as cidades são vistas como sistemas sociais complexos, com uma história, com uma cultura, com uma identidade. O foco são as pessoas, são as comunidades, é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, dessas comunidades. E neste sentido, emergem diversas metodologias que promovem a ação colaborativa. É necessário um novo balanço de poder entre os governos, entre as empresas e a sociedade civil. Se nós formos para o terreno e olharmos mais uma vez para os projetos, para os programas e para as estratégias de cidades inteligentes, vemos que estas visões, estas ideologias se refletem de forma diversa. Temos iniciativas com diferentes motivações, diferentes objetivos, diferentes modelos de governação, diferentes parcerias, diferentes sistemas de financiamento. Portanto, imperam duas palavras, a diversidade e a heterogeneidade. Não existe um modelo único de Smart City. E nós trazemos aqui, isto já foi referido, 2 exemplos do Rio de Janeiro que nos permitem perceber quão diverso é o universo das Smart Cities. Se nós podemos chamar um projeto Smart ao Centro de Operações da IBM no Rio de Janeiro, que basicamente opera na área da gestão de emergências e previsão de riscos, também podemos chamar um projeto Smart àquilo que está a acontecer nas favelas do Rio de Janeiro, utilizando metodologias de cocriação e de mapeamento participativo para cocriar o futuro destas comunidades. É interessante porque a Intelli tem vindo a trabalhar juntamente com o CEIA na favela da Maré. É uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, formada por 16 comunidades distintas, onde estamos a apoiar um pouco este processo de co-criar o futuro juntamente com as comunidades. E aqui o que nós percebemos é que nas favelas e nas comunidades mais desfavorecidas existem 2 tipos de imobilidades. E como nós sabemos, as imobilidades travam necessariamente a liberdade. Temos as imobilidades físicas e as imobilidades simbólicas. Nas imobilidades físicas, nós temos que combater, de facto, a questão dos transportes e da mobilidade dos moradores das favelas para o centro do Rio de Janeiro. Aqui, todos os projetos que tenham a ver com, por exemplo, partilha de bicicletas elétricas poderão ser utilizados, mas tem também projetos mais soft, como, por exemplo,
uma iniciativa que foi desenvolvida pela Associação Redes da Maré e pelo Observatório das Favelas, com quem colaboramos, a elaboração de forma participativa do Guia das Ruas da Maré. Isto é, se nós estamos na favela da Maré, não temos um código postal, não temos o nome de uma rua e, de forma participativa, os moradores, utilizando tecnologia, conseguiram, de facto, construir o Guia das Ruas da Maré. Obviamente, colocando os seus moradores, as suas comunidades mais orgulhosas do sítio onde vivem. Por isso, a Intelli defende um conceito sociotécnico de Smart City, um pouco a meio caminho entre o que é uma visão centrada na tecnologia e uma visão centrada nas pessoas. Este conceito sociotécnico articula 3 dimensões-chave: as tecnologias, as pessoas e as instituições, e nós aqui temos nas tecnologias olhadas como um enabler, como um meio, e não como um fim em si mesmo, onde falamos de equipamentos, de hardware e de software. Depois temos as pessoas, como o foco de todo o processo, e aqui falamos de capital social, de educação, de qualificações, de diversidade. E por último, as instituições, e aqui temos a governação, as políticas públicas e a regulamentação. O que é interessante é que estamos a falar de diferentes ritmos de mudança. Isto é, a mudança tecnológica ocorre necessariamente a um ritmo mais rápido do que a mudança cultural, a mudança das pessoas, e ainda mais rápido do que a mudança nas instituições. E os poderes públicos têm que saber como gerir estes diferentes ritmos de mudança, por forma a promover a adoção das novas tecnologias pelas populações, pelas comunidades. Não existe um modelo único de Smart City. Cada Smart City tem que ser adaptada às especificidades territoriais, às condições locais, à história, à cultura, à identidade dos locais. Por isso, as Smart Cities não são um apanágio das grandes metrópoles ou das grandes cidades densamente populadas. As Smart Cities podem também resultar e ter resultados benéficos para os cidadãos em territórios mais despovoados, em cidades mais pequenas, até em vilas e em áreas rurais. A segunda mensagem: territórios em rede, ganhar massa crítica. Aqui, nomeadamente para este tipo de territórios do interior, a questão da cooperação territorial assume uma importância acrescida, nomeadamente como forma de ganhar escala, massa crítica e poder negocial. O poder negocial é extremamente interessante porque só quando aliamos cidades em rede conseguimos ter voz mais ativa na definição das políticas regionais, nacionais e até europeias. Se calhar uma cidade por si só não terá capacidade por impor e influenciar este tipo de políticas de dimensão geográfica mais alargada, mas um conjunto de cidades em rede conseguirá levar os interesses locais às políticas europeias e até às políticas transnacionais. Obviamente, cooperar em rede significa partilhar boas práticas, partilhar experiências, partilhar informação e conhecimento e numa lógica sempre de replicar estas experiências inovadoras que acontecem em algumas das cidades portuguesas, noutras cidades a nível nacional e internacional. E depois desenvolver projetos em conjunto. Obviamente que estamos perante o novo quadro comunitário, 2014-2020, temos calls abertas no Horizonte 2020 e noutros programas de gestão direta da Comissão Europeia e temos o Portugal 2020 à porta. É necessário aliar esforços, unir atores para apresentar projetos conjuntos e com capacidade ganhadora aos programas operacionais, regionais e temáticos. A cooperação em rede permite também projetar internacionalmente o que de bom se faz em Portugal. Nós muitas vezes vamos a grandes cidades europeias e percebemos que existem boas práticas que são grandemente comunicadas, com um grande esforço de marketing, e se olharmos para algumas cidades portuguesas, percebemos que o mesmo está a acontecer em cidades pequenas, em cidades do interior. Provavelmente não temos esta capacidade de comunicação e de afirmar o que de bom fazemos no nosso país, e a cooperação em rede é um fator determinante para conseguirmos afirmar essas boas práticas e essas experiências inovadoras. É um pouco com este espírito que foi criada a Rede de Cidades Inteligentes em Portugal, que neste momento integra 43 cidades, mas que tem uma história. Tudo começou em 2009. Nessa altura foram selecionados 25 municípios para integrar o Programa Nacional de Mobilidade Elétrica
e basicamente formou-se aquilo que se designou uma rede piloto para a mobilidade elétrica. Nesta altura, estes municípios funcionavam como laboratórios, como palcos de experimentação e teste, quer dos postos de carregamento, quer das soluções de mobilidade inteligente, e chegou uma altura, e a Intel sempre foi o gestor técnico da rede, funcionou muito como facilitador, mobilizador e acelerador de esforços. Chegou uma altura em que lançámos 3 desafios à rede. Isto foi em 2013. Primeiro desafio, alargar o âmbito temático da rede. E de uma rede piloto para a mobilidade elétrica, criou-se uma rede de cidades inteligentes em Portugal, que para além do tema da mobilidade, integra também outras áreas numa lógica de interação. A energia, a gestão de água e resíduos, mas também áreas mais insuspeitas, como a governação, a inovação social, a cultura e a criatividade. Segundo desafio, alargar o número de municípios da rede. E isto porque grande parte das cidades, grande parte das vilas, se encontra bastante mais sensibilizada para o tema e, junto da Intel, apresentava as suas manifestações de interesse. Neste sentido, a rede cresceu de 25 municípios em 2009 para 43 municípios em 2014, sendo que Bragança integra desde o início a Rede de Cidades Inteligentes de Portugal, o RENER Living Lab. Terceiro desafio, fazer com que a rede tivesse uma liderança política e uma capacidade de interlocução institucional e internacional, que era necessária. E aqui foi eleito o presidente do Comitê Estratégico da Rede, que neste momento é o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Almeida Henriques, e 2 vice-presidências, Almada e Castelo Branco. E, colocados e satisfeitos, no fundo, destes 3 desafios, temos hoje a atuar a RENER Living Lab, uma rede de cidades inteligentes, que visa essencialmente partilhar boas práticas, como referi, numa lógica de replicação e demonstração e desenvolver projetos conjuntos. Neste momento, estão a ser dinamizados uma série de grupos de trabalho nas várias áreas temáticas que constituem o conceito de Smart City, e desses grupos de trabalho surgirão projetos, iniciativas e ações em conjunto. De referir também que a montante de todo este trabalho de concepção de projetos existe um importante esforço de gerar informação e conhecimento para suportar a tomada de decisão. Já foi aqui referido pelo Boyd Cohen a necessidade de medida, a necessidade de quantificação, de gerar indicadores para monitorizar os projetos, as ações, as iniciativas contra as metas municipais e até contra as metas europeias. E por esse motivo a Intel desenvolveu um projeto designado Índice de Cidades Inteligentes 2020, que aplicou inicialmente a 20 das 25 cidades da rede RENER. Os primeiros resultados foram publicados em dezembro de 2012 e que vamos agora iniciar em 2015 uma nova edição, em 2015 já com os 43 municípios da rede RENER, Rede de Cidades Inteligentes. O objetivo é fazer um roadmap de necessidades comuns para que se possam definir projetos estruturantes para toda a rede, mas também definir projetos em parcerias entre municípios no seio da rede, parcerias de geometria variável de acordo com as especificidades e a diversidade dos municípios da rede. O alargamento geográfico da rede é uma ambição, já se concretizou a nível ibérico e, como também já foi referido pelo Pablo, a Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes estabeleceu um protocolo de colaboração com a Rede Espanhola de Cidades Inteligentes e, neste momento, somos cerca de 100 cidades a colaborar numa lógica de rede ibérica. Obviamente está previsto o desenvolvimento de projetos conjuntos, alguns dos quais eu falarei mais à frente, e está previsto também a troca de experiências e boas práticas, nomeadamente com a participação de recursos humanos das autarquias de ambos os lados da fronteira, nos grupos de trabalho de ambas as redes, nesta lógica de trocar informação e conhecimento. Está em alargamento a rede também para a América Latina, com grande foco no Brasil, pretendendo-se criar uma rede ibero-americana de cidades inteligentes, e alguns contactos também já foram feitos ao nível dos países de língua oficial portuguesa, para criarmos, no fundo, aqui uma rede que abarque a nossa cultura, a nossa história e a nossa identidade, ser Smart City nesta área geográfica. A outra mensagem, Sharing Economy, já foi aqui falado, a sociedade colaborativa, e aqui a mensagem é co-criar e experimentar o futuro.
Sabemos que nestes territórios do interior, nos territórios de baixa densidade, mas em qualquer cidade do mundo, é necessário apostar em redes locais, redes comunitárias, na interligação entre os diferentes atores. E aqui temos que articular uma forte liderança política, uma forte visão estratégica, uma ideia de futuro para os territórios, com uma forte participação pública, uma forte participação da sociedade civil, dos cidadãos, quer na resolução dos problemas urbanos, quer na definição do futuro dos espaços onde habitam e onde trabalham. Na definição destas estratégias, é importante também ter em conta, quer ao nível dos governos locais, quer ao nível das comunidades, as novas tendências, os novos comportamentos, os novos estilos de vida. E já ouvimos aqui falar de partilha, de crowdsourcing, de crowdfunding, da tendência para a fabricação própria, do it yourself, e todas estas tendências têm que estar presentes na definição estratégica e nos próprios comportamentos dos cidadãos e das comunidades. Eu trago-vos aqui um projeto que é o Rio Mais, que tem a ver precisamente com esta lógica de participação pública dos cidadãos na definição do futuro das cidades, mas escolhi este não foi por acaso, escolhi este porque estamos a pensar, e já há alguma certeza, de que o vamos aplicar nas 43 cidades da rede RENER. O projeto Rio Mais é um projeto de iniciativa de uma empresa social sediada no Rio de Janeiro, no Brasil, que é a Benfeitoria, e basicamente trata-se de olhar para a cidade como um projeto coletivo e criar uma plataforma colaborativa de geração de soluções criativas para as cidades. Este projeto foi aplicado no Rio de Janeiro e já se encontra a ser replicado não numa lógica só de cidade, mas numa lógica de Estado, nomeadamente no Estado do Espírito Santo, no Brasil, com foco não só na capital do Estado, que é Vitória, mas numa lógica de rede de cidades, de rede de todos os municípios que fazem parte do Estado do Espírito Santo. Foi por isso que achámos interessante também adaptar o modelo à realidade portuguesa, nomeadamente à rede RENER, com as 43 cidades a colaborar. Trata-se de uma plataforma onde os cidadãos podem colocar as suas ideias para solucionar problemas urbanos, soluções que, depois de votadas, serão necessariamente implementadas no terreno. Numa primeira fase de prototipagem, onde há um teste e uma experimentação local destas soluções e, se bem-sucedidas, existirá depois um alargamento, uma aplicação em larga escala destas soluções na globalidade da cidade, na globalidade da região. É um projeto que vive muito da forte articulação entre as autarquias, as universidades, as empresas e os cidadãos. E, curiosamente, e quando falamos um pouco de iliteracia digital, este projeto não acontece apenas online e, portanto, permite que as soluções sejam apresentadas e discutidas quer na plataforma e via online, mas também no espaço público. E, portanto, existem espaços concretos onde os cidadãos podem apresentar as suas ideias e votar nas ideias que pretendem ver implementadas nas suas cidades. Isto é uma fotografia do Rio de Janeiro, precisamente num desses espaços onde os cidadãos tiveram a oportunidade de interagir com o projeto. Na altura, 12 projetos foram selecionados, foram implementados na prática e foram apresentados pelo próprio prefeito do Rio de Janeiro e altamente comunicados ao nível de todo o Brasil. Outra mensagem tem a ver com o empreendedorismo, e isto prende-se essencialmente com este tipo de territórios: captar talentos, gerar emprego. Nas teorias de desenvolvimento e inovação territorial existem basicamente duas tendências. Uma tendência que diz que people follow jobs e outra tendência que nos diz que jobs follow people. Obviamente, quando nós estamos em territórios do interior, não esperamos que existam imensas oportunidades de trabalho para os cidadãos que procuram emprego. O que existe nestes territórios do interior é qualidade de vida, é qualidade do lugar que poderá atrair pessoas, cidadãos, famílias que procuram criar o seu próprio negócio, lançar um processo de empreendedorismo nestas cidades, nestas regiões. E por isso parece-nos que o empreendedorismo aqui é um fator determinante, porque há cada vez mais pessoas, famílias, segmentos da população que procuram qualidade de vida, procuram amenidades culturais, históricas, naturais, simbólicas, procuram um espírito de comunidade, procuram estilos de vida sustentáveis, a questão da sustentabilidade, e procuram também um ambiente de proximidade,
de contactos interpessoais e que, lançando o seu próprio negócio, podem trabalhar num território do interior, num território de baixa densidade, olhando para o mundo. Um dos exemplos que nós também estamos a implementar de forma conjunta entre a rede Renner e a rede espanhola de cidades inteligentes é o projeto Startup for Cities, que tem precisamente a ver com a questão do empreendedorismo urbano. Falámos aqui hoje do empreendedorismo cívico, o empreendedorismo urbano que de facto pretende lançar negócios, produtos, serviços, aplicações que pretendam responder aos problemas próprios das cidades. Este projeto foi lançado em Espanha o ano passado, com resultados bem-sucedidos, e o desafio que nos lançou a rede espanhola foi por que não alargar este projeto a nível ibérico numa lógica de colaboração entre empreendedores portugueses e empreendedores espanhóis. E aqui nós temos as cidades das redes a lançarem desafios e os cidadãos, os empreendedores, as empresas a responderem com soluções, com aplicações, com produtos, com serviços que depois podem ser votados e aplicados nas próprias cidades da rede, caso sejam bem-sucedidos. E, curiosamente, quando falamos de sharing economy, percebemos que estas novas tendências também podem ser fatores de geração de empreendedores e podem ser uma oportunidade para a criação de negócios, para a criação de emprego. Recentemente foi publicado este artigo que nos diz basicamente que a economia da partilha pode criar uma nação de microempreendedores no Reino Unido, e quando falamos de microempreendedores estamos a falar de geração de riqueza e de criação de emprego. E este estudo que foi realizado no Reino Unido diz-nos que a sharing economy tem um potencial de tornar o Reino Unido numa nação de microempreendedores, num montante que está avaliado em cerca de 9 bilhões de libras por ano até 2025. Ou seja, empreendedorismo urbano, empreendedorismo cívico, que no seio destas novas tendências surgem novas oportunidades para a criação destes negócios e destas empresas que poderão emergir precisamente nos territórios do interior, nos territórios de baixa densidade. A última mensagem, cultura e criatividade, misturar tradição e inovação. Este empreendedorismo que pode acontecer nas designadas indústrias urbanas, e podemos falar da economia verde, da economia do bem-estar, das tecnologias da informação, mas falamos também do empreendedorismo no setor cultural e criativo, como algo extremamente interessante para a dinamização deste tipo de territórios. Falamos do setor cultural e criativo, que penso que o Carlos Martins vai falar bastante mais depois do almoço, não só como fonte de geração de riqueza, de emprego e de exportações, mas do setor cultural e criativo como indutor de efeitos multiplicadores para os setores tradicionais da economia. São os designados Creative Spillovers, onde a agricultura, o turismo, os têxteis, o mobiliário podem de facto receber inputs inovadores destas empresas, destes negócios do setor cultural e criativo. A Intel, curiosamente, envolvida num projeto de 2009 até 2012, que se designava Creative Clusters em áreas de baixa densidade. Era um projeto liderado pelo município de Óbidos e onde colaboravam diversas cidades pequenas e vilas europeias, desde Espanha, a Itália, Roménia, Reino Unido, Finlândia, e onde basicamente o que nós pretendemos levar às políticas europeias foi a voz ativa dos pequenos territórios, das vilas, das áreas rurais, a voz ativa destas cidades que podem também influenciar as políticas europeias e as políticas europeias de criatividade. No âmbito deste projeto, todos os territórios desenvolveram um plano de ação local para a criatividade, obviamente adaptado às suas especificidades, às suas condições locais, com o suporte daquilo que foi designado de grupo de apoio local, portanto, os stakeholders, a comunidade. E este projeto foi bastante bem sucedido, sendo que posicionou Óbidos, no fundo, no mapa ou no movimento criativo da Europa, ao ponto de a própria Comissária para a Cultura, num fórum de indústrias culturais e criativas, referir não Berlim, não Lisboa, não Paris, mas referir Óbidos como um exemplo de referência. Portanto, é possível, sendo pequeno, ter reconhecimento internacional, ter afirmação global, caso tenhamos boas práticas e experiências inovadoras nos nossos territórios, sejam eles grandes, pequenos ou até áreas rurais. A questão do espaço é determinante, já foi aqui referida.
Poderemos estar num mundo global onde impera a economia digital, mas os espaços físicos não deixam de ser determinantes, principalmente quando falamos de indústrias culturais e criativas. E falamos de espaços físicos que podem ser disponibilizados pelos próprios poderes locais, pelas autoridades locais, criando condições favoráveis para a atração dos artistas, da classe criativa e dos empreendedores. O que nós vemos aqui é um espaço em Óbidos, basicamente era um mercado biológico e foi reconvertido numa livraria, onde, para além da venda de livros tradicional, se organizam eventos culturais, palestras, até de grandes nomes da área das indústrias criativas, como o Tom Fleming, que foi a Óbidos realizar uma apresentação e apresentar a sua visão sobre o território. Óbidos tem, aliás, uma rede de espaços criativos interessante, numa lógica de diversidade e até com um caráter híbrido, porque tem uma série de incubadoras direcionadas para as indústrias criativas, tem espaços de coworking, collabs, habitações criativas e, no fundo, este mix de ambientes e de espaços de cultura e criatividade atrai talentos, atrai empreendedores e atrai pequenos negócios e empresas que depois podem crescer e florescer no território. Curiosamente, não precisamos de grandes investimentos, até porque nas Smart Cities não poderemos falar apenas de elevados investimentos em infraestruturas e em transformações radicais. Podemos falar em inovações incrementais e em projetos de baixo custo e elevado impacto. E para vermos, transformar o mercado biológico numa livraria não custou mais do que 1.000 euros. E porquê? Se observarem, os livros estão basicamente arrumados em caixas de fruta, que são de madeira e que foram recolhidas junto dos agricultores locais. Ou seja, não necessitamos de estar a falar de grandes orçamentos para transformar os espaços. Investimento mínimo, preservando a atmosfera original e a história do local. Depois, para terminar, as indústrias culturais e criativas são interessantes não só do ponto de vista do desenvolvimento económico, mas também do ponto de vista da regeneração urbana, do ponto de vista da reabilitação do espaço público. E a arte urbana, a arte pública aqui é um exemplo decisivo e que pode envolver fortemente as comunidades e os cidadãos. A Intelli tem um parceiro num projeto europeu também, que é a comunidade Grande Angolema, em França, e basicamente esta comunidade apostou na banda desenhada como fator de desenvolvimento. E, para além de ter o maior festival internacional de banda desenhada, ter uma série de empresas a trabalhar na área das artes gráficas, do cinema, da animação, tem também dentro da cidade, no espaço público, uma série de 20 murais em fachadas de edifícios e no espaço público, mais uma vez, que ilustram precisamente a vocação estratégica, a ideia de futuro para a cidade, isto é, a banda desenhada. Passando estas mensagens-chave, eu concluiria, no fundo, dizendo que construir uma Smart City não é um fim em si mesmo, eventualmente não existem Smart Cities no mundo, é um processo incremental a desenvolver em colaboração entre as empresas, os governos locais e os cidadãos e as universidades e os centros de conhecimento. No fundo, estamos a construir territórios onde é possível viver, trabalhar, aprender, interagir, divertir-nos com felicidade. Obrigada.